Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Começando depois de muito tempo mais um podcast Futebol Inglês. Tava com saudade, a gente também tava, mas eu gostaria de começar esse podcast fazendo um pequeno comunicado, tá, pessoal? Talvez para vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais pessoais, vocês estão vendo que a gente está envolvido em outros projetos, né? O Master e eu, José, a gente está envolvido em muitos projetos. O Master ele começou recentemente aí o seu novo projeto de fotografia com o canal dele e tudo mais. E eu também estou em outros projetos que ainda têm a ver com futebol. Estou começando o podcast Bola pro Mato Podcast, que é muito legal, onde a gente fala de futebol de maneira geral, no bom humor e etc, com vários convidados. Então, se você quiser continuar acompanhando meu trabalho, vai estar aqui na descrição. E a partir de hoje, quem comanda o podcast daqui para frente é o Gabriel, ele que é um dos administradores da página Podcast Futebol Inglês, entende muito de futebol inglês e ele vai estar comandando a partir de hoje. Eu vou fazer algumas participações em alguns episódios, mas não daquela maneira que era antes. Então, só para deixar avisado para vocês e para quem quiser continuar acompanhando meu trabalho, vai estar aí na descrição o Bola pro Mato Podcast para você acompanhar. Então é isso, sigam com o podcast e até a próxima. E aí, pessoal, aqui é o administrador do Instagram do podcast Futebol Inglês, Gabriel, agora apresentando o podcast. Nós vamos fazer um resumo do que a gente deixa passar sobre o futebol inglês nesse tempo. Eu tô aqui com o Gustavo. Olá, meus amigos, muito boa tarde, prazer em estar de volta. Tô aqui com o Bernardo. Opa, galera, boa tarde. Aqui é o Bernardo, dono da Blackpool Brasil no Instagram. Tô aqui também com o Giuseppe. Fala, galera, beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou administrador da Shrimpers Brasil, perfil dedicado ao Southend United. Muito bem, pessoal. Para começar o nosso resumão, vamos começar lá de baixo, falando um pouco da National League, que foi cancelada, não vai mais ter jogo, confirmado pela própria instituição. E só eles não decidiram ainda como é que vai ficar a questão de rebaixado e quem sobe. O Barrow é o líder, ficou como líder, 70 pontos, muito bem. O segundo, Harrogate, Notts, assim por diante. Qual a sua opinião sobre essa decisão da National League, Gustavo? Acho que é o mais certo a fazer numa liga que tem poucos recursos, até porque voltar com portões fechados para esse tipo de gente é muito mais despesa do que efetivamente lucro. Você tem que ver como é que vai ficar a questão de playoff, né? Lembrando que a National League tem apenas uma vaga direta, e que daí subiriam 2, e aí ficariam 6 times para fazer quem subiria junto. Então aí temos um problema, porque o campeão direto é o Barrow mesmo, já não tem mais o que fazer, e a questão seria quem subiria. Em contrapartida, definir também, porque as equipes que estão na zona de rebaixamento muito possivelmente não vão aceitar o fato de estarem na zona de rebaixamento sem ter o correto, sei lá, a maneira certa de se disputar até o final da competição, né? Então tem que ver como é que os times vão aceitar essa situação toda. Isso mesmo. Bom, da National League seria isso. Um resumão bem básico. Subindo agora para as ligas da EFL, League 2, ainda querem tentar fazer o campeonato terminar. Faltam cerca de 8, 9 rodadas. Para algum time 10. E por enquanto o líder é o Crewe, que vem fazendo uma campanha que ninguém esperava, surpresa total do campeonato, seguida pelo Swindon, que já é um time mais forte. Mas o Crewe, seus jovens destaques, está indo muito bem. O que você tem a dizer sobre isso, Bernardo? O Crewe, vamos dizer assim, tá dando uma de Air Crystal Stanley em 2017. O Crewe tem um elenco, digamos, jovem, mas com uma mescla de experientes, e consegue surpreender a todos com jogadores não tão bons na teoria, mas um time muito unido na prática. E os times que estão atrás, Swindon e Plymouth, vão ter que correr atrás. Tem elencos mais experientes, mas não conseguiram demonstrar o que veio a fazer dentro de campo. Muito bem. E o Plymouth, foi recém-rebaixado, todo mundo esperava que o Plymouth fosse até o campeão da League 2. Outros destaques positivos que nós podemos comentar é o Cheltenham Town, um time também mescla de jovens e experientes jogadores, com um técnico jovem, o Michael Duff, que fazendo um ótimo trabalho.
assim como a campanha do Port Vale, que temporada passada ficou a um triz de não cair e agora está brigando até por vaga pro playoff com o Northampton, que é um time mais tradicional, digamos assim. Qual a sua opinião sobre isso, Giuseppe? Bom, o Port Vale, logo quando eles caíram da League One, realmente se esperava um retorno imediato, mas isso obviamente acabou não acontecendo. O time foi muito, muito mal no campeonato. Agora, nessa temporada, luta para chegar ali nos playoffs, porque briga pelas 3 vagas diretas. Eu acho que o Port Vale já não tem condições mais. Ali vai ficar uma briga legal com o Northampton ali. E o Bradford City é uma decepção ali, né? Que o time recém-rebaixado da terceirona, com um time com história, com títulos, e tá nessa situação, ficou bem feio para eles. Exatamente. Um dos destaques positivos, que já era mais esperado também, é o Salford, um time novo. Os donos são os ex-jogadores do Manchester United, mas vem muito bem. 10º colocado, subiu agora para League Two, vem muito bem. E abaixo dele tem o Forest Green Rovers, um time que esse já vem decepcionando, um time há muito tempo brigando por playoffs, por vaga direta até, mas essa temporada vem decepcionando muito. Assim como o Newport County, que temporada passada chegou à final dos playoffs, perdeu para o Tranmere por pouco, mas essa temporada não briga mais por nada no campeonato. Qual é a sua opinião, Gustavo? Eu acho que é mais ou menos isso que você disse mesmo. Das decepções, principalmente do Newport, um time que me decepcionou muito, porque eu achei que, sinceramente, esse time esse ano ia, e que acabou ficando na zona do agrião ali sem brigar por muita coisa, e que agora vai ter que tem bem mais tempo para poder pensar do que fez de errado, do que tem que fazer certo para a próxima temporada. E eu acho que o mais importante de tudo é que esses times aí, eles vão ter um grande baque, na verdade, para essa próxima temporada. Eu acho que os times que tiverem mais condições de se manterem financeiramente, como por exemplo até o próprio Salford City, que é um time que tem capital não tão dependente de renda de arquibancada, por exemplo, que é o que vai quebrar os clubes nessa parte da temporada. Eu acho que são times que vão acabar se sobressaindo para a próxima temporada. Acho que a gente vai ver times que eram considerados exemplos de gestão finalmente se sobressaindo, não só na Inglaterra, mas em todos os lugares do mundo. Eu acho que vai ser muito mais importante times com boas gestões do que times com boas equipes a partir da próxima temporada, né? Muito bem. Um destaque negativo também, que não tem como não deixar de comentar, o Steve Nage, 36 jogos e 3 vitórias no campeonato. Absurdo. E é um time muito experiente, que já vem há tempo na League Two. E esse ano não tem como escapar. É só um milagre mesmo pro time do Alex Rival. Qual a sua opinião sobre o Steve Nage, Bernardo? O Steve Nash teve até um apoio do Burger King com campanha e tudo, mas o time não deu liga. As contratações foram mal feitas, o elenco foi mal montado. Parece que os jogadores não bateram com a filosofia do treinador e acabou que o time tá matematicamente rebaixado. Outro time que para mim decepciona muito é o Morecambe. Eu esperava um pouquinho mais do time. O time é o vice-lanterna, com pouquíssimas vitórias e sempre dependendo dos outros resultados para tentar escapar do rebaixamento, mas eu acho que não vai dar para os Shrimpers de Lancashire. Na League Two, podemos comentar também a situação financeira do Colchester e do Cambridge United, dois times que vão, devido a essa parada do coronavírus agora, vão ter que liberar muitos jogadores. O Colchester é o pior, que vai ter que liberar cerca de mais de 10 jogadores, se não me engano, ainda mais os da base, e os dois vão perder os principais jogadores do time, vão ter que se reformular muito bem para tentar continuar na League Two temporada que vem, o que é bem triste de se ver, principalmente por parte do Colchester, que é um time que está brigando por playoffs essa temporada, e temporada que vem vai ficar quase sem elenco, é muito triste. Qual a sua opinião sobre isso, José? Bom, o Colchester
vai ser uma pena ver um desmanche praticamente completo, né, do clube, por toda essa questão financeira, toda a questão do coronavírus também. Primeiramente, você tem que pensar, eles vão ter que pensar em como vão montar um elenco para a próxima temporada, porque não adianta você contratar por contratar, você tem que pensar, você tem que olhar bem o que você está fazendo na hora de contratar, porque se você for muito brusco nas contratações, você não você vai acabar fazendo que nem o Steven Age, né? Que contratou vários jogadores, mas não deu liga, né? Essas horas que você tem que realmente pensar no que você vai fazer. Muito bem. Voltando agora para League One. Um dos destaques mais positivos. Acho que o destaque mais positivo do campeonato mesmo é o Coventry City. Tem 3 derrotas apenas no campeonato. 67 pontos, vindo muito bem na liderança do campeonato, seguido pelo Rotherham, que é um time já mais experiente, mas o Coventry vem surpreendendo a todos. É um time que poucas pessoas esperavam estar tão disparado assim na liderança do campeonato. O que você tem a se dizer sobre isso, Gustavo? Eu acho que realmente chama atenção, principalmente a quantidade de derrotas que o time teve na competição, né? Teve apenas 3 derrotas, quando o segundo time que menos perdeu foi o Fleetwood Town, com 7 derrotas, e mesmo assim não tem um ataque tão positivo. Da zona de playoff e dos acessos diretos, é o time que tem o pior ataque, mas em comparação, é o time que tem a melhor defesa do campeonato. Então eu acho que a chave desse time do Coventry, principalmente, é a consistência defensiva, que permitiu o time vencer a mesma quantidade de jogos do Rotherham, por exemplo, que é o vice-colocado, e um a mais apenas que o Oxford, que é o terceiro colocado com 7 pontos a menos, mas que permitiu segurar alguns empates importantes e principalmente não tomar tantos gols, que permitiu somente perder só 3 jogos no campeonato. Se a gente for ver, o time do Coventry é o único time que tem menos de um gol sofrido por partida. Acho que isso é uma das coisas mais importantes nesse caso também, por uma competição a longo prazo que exige regularidade, como é tão difícil a terceirona da Inglaterra. Muito bem. Um dos principais destaques da campanha do Coventry atualmente é o Marco Marozzi, o goleiro da equipe, que vem fazendo alguns milagres na competição. Como você comentou, o Oxford é um time que vem muito bem, uma ascendência muito grande. Subiu para a League One em 2016 e agora está buscando até seu acesso para a Championship, que é muito bom para um time que tem tanta história, assim como o Portsmouth, que há cerca de 2, 3 temporadas vem tentando, martelando, mas não consegue subir. Possivelmente essa temporada consegue. Qual a sua opinião sobre isso, Bernardo? O Oxford teve, digamos, muita sorte em alguns jogos na temporada, mas não tira de nada o mérito dele de montar um elenco competitivo, um elenco jovem, com jogadores, a maioria emprestados, mas com muita regularidade e conseguindo fazer uma boa campanha. Já o Portsmouth é aquela velha história, né? Martela, 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 mas acaba não conseguindo. Eu acredito que esse ano também não vai conseguir. Parece uma cisma, ou eles sobem direto ou eles não vão subir. É o que vai acontecer com o Portsmouth. Exatamente. E abaixo do Portsmouth nós temos o Fleetwood também, que é uma campanha muito boa de um time tão modesto, entre aspas, como é o Fleetwood, que ninguém esperava essa campanha, acima até de Sunderland, Wycombe, Doncaster, Ipswich. É tá bem montado esse time do Fleetwood pelo Joey Barton, ex-meio campista. Outro destaque é o Peterborough, que tem o melhor ataque da competição mesmo, estando na 6ª colocação, vem muito bem, numa ascendência muito grande também, e possivelmente essa temporada consegue subir, só que o time não mantém uma regularidade muito grande. O que você tem a dizer sobre isso, José? Bom, não existe um campeonato sem surpresas. Eu acho que da zona dos playoffs o Fleetwood é a surpresa ali, né? Que tem um time... Eu não conheço tanto do time do Fleetwood, mas pelos resultados, pelas estatísticas, tem conseguido se manter bem naquela posição. O Peterborough, o ataque é capitaneado pelo Ivan Toney, né? Jogos muito fortes no setor ofensivo, mas o setor defensivo
continua pecando, continua cometendo vários erros, às vezes erros até grotescos, assim, mas talvez se com um pouquinho de conversa entre a defesa, entre o meio ali, eles consigam ter uma regularidade maior no sistema defensivo. Muito bem. Dá para mencionar até que os últimos 2 jogos do Peterborough foram 2 4-0 até, para demonstrar como é o ataque do Peterborough. Para mim, estão em seguida os 4 times que mais me decepcionam no campeonato, que é o Sunderland, Wycombe, Doncaster e Ipswich. Wycombe até nem tanto, que foi até uma surpresa, que ficou na liderança por bastante tempo do campeonato. Mas o Sunderland, que é um time gigante da Inglaterra, fora até da zona de playoffs, é complicada a situação dos Black Cats. O Doncaster é um time que temporada passada chegou até na semifinal dos playoffs, mas essa temporada não consegue fazer a mesma campanha, vem oscilando muito entre o ataque e a defesa. E, para mim, a maior decepção de todas do campeonato é o Ipswich Town, recém-rebaixado, um time com também muita história, muita tradição, muita força, liderou boa parte do campeonato, mas agora está a 7 pontos do primeiro colocado da zona de playoffs, o que preocupa muito para um time desse tamanho. Qual a sua opinião, Bernardo? Começando de baixo para cima, o Blackpool, meu time, decepciona demais nessa temporada, porque, primeiro, fizeram uma péssima escolha de técnico. Simon Grayson não é um técnico para nível do Blackpool, e depois o elenco não deu liga, demorou para dar liga. Aí, subindo um pouco, a gente falando do Ipswich. Ipswich decepciona, né? É grande investimento em jogadores badalados que acabam não rendendo. Mesma coisa do Doncaster, que apostou mais em jovens nessa temporada, mas acabou não rendendo. E o Sunderland é a decepção total dessa liga, porque se esperava que ele subisse direto com um grande investimento. Mas acabou que o time não deu liga, o treinador é ruim e acaba que não deu certo o time. Muito bem, o treinador do Sunderland é realmente complicado, né? O Phil Parkinson, tipo, meio que barrou o Aidan McGeary do time, mandou ele para o Charlton por empréstimo, e era o principal jogador do time, é uma coisa que não tem nenhuma explicação. Bom, falando agora um pouco sobre a parte de baixo da tabela, podemos comentar sobre o Bolton. Rebaixado, não tem, precisa de uma reestruturação muito grande, assim como o Southend, time do Giuseppe, que vem muito mal. 4 vitórias, tem menos vitórias que o próprio Bolton, a pior defesa da competição, com 85 gols tomados. É muito difícil essa situação dos Shrimpers. O que você diz sobre isso, Giuseppe? Então, o Southampton realmente esse ano tá pedindo realmente para cair desde as primeiras rodadas. O Bolton, que nem você falou, vai ter que fazer uma reestruturação por completo. Depois daquele trâmite, né, de quase abrir falência, no último minuto foi salvo, aí não. Essa temporada pro Bolton é mais para compor elenco para a próxima temporada. O Southampton o Sol Campbell tenta juntar os trapos, né? Porque não tem muito o que fazer com esse time. Eu estava vendo um vídeo uns tempo atrás da última vitória, né? Do Southampton contra o Bristol Rovers. O lateral Elvis Biomono deu uma escorregadinha que custou um gol a mais na conta do Southampton. Foi um jogo que o time conseguiu jogar, né? Porque não tem tido capacitação para ter um time competitivo. E o meio de campo também não ajuda. O Zach Hutchinson não está dando conta do recado. O que salva um pouco o meio de campo é o Dieng e o Sam Menton, né? O Tim Dieng e o Sam Menton, que são jogadores bem experientes já, com
várias passagens por vários clubes. O ataque não tem rendido nada. Então esse final de ano agora vai ser mais para final de ano europeu, né, no futebol europeu, vai ser mais para fechar, mandar alguns jogadores embora e tentar salvar alguma coisa. E ainda mais que tá batendo notícias que o Sol Campbell talvez saia do comando técnico e também que o time está pretendendo construir um estádio novo, né, daqui a alguns anos, sair do Roots Hall e um pouquinho mais para fora da cidade ali. Muito bem. Se o Isaac Hutchinson, como você mencionou, é um meio-campo muito jovem ainda, para uma disputa até de uma League One, que é uma competitividade imensa, a terceira na Inglaterra. Subindo de patamar para a segunda divisão inglesa, a famosa Championship, nós temos na liderança do campeonato Leeds United, comandado pelo seu Bielsa. Muito bem, time muito bem montado desde 2 anos atrás, 3, muito bem montado. Todo ano faz que vai subir, no fim perde alguns jogos e cai de posição. E nos playoffs é difícil. Os playoffs depende também da sorte do time. E em segundo colocado nós temos o West Bromwich, treinado pelo Slaven Bilic, um time também muito bem treinado, ótimos jogadores. O principal destaque do clube é o Matheus Pereira, o brasileiro, que vem muito bem. E vale ressaltar que o time tem apenas 5 derrotas na competição, o que é muito bom. Outro destaque dessa parte do primeiro ao sexto colocado, temos o Brentford, que é um time também jovem, com o trio de ataque mortal, com Benrahma, Watkins e Mbeumo. E temos o Preston North End aí, que é acho que para mim é a maior surpresa do campeonato. Sexto colocado, vem muito bem, treinado pelo Alex Neil, é um time muito bom. Qual a sua opinião sobre isso, Bernardo? O Leeds, digamos que o Bielsa foi moldando a característica desse time até agora, que praticamente o time é chance é mínima de não subir. O West Bromwich tem o brasileiro Matheus Pereira, que eu acho que eles vão comprar em definitivo, não vão deixar essa joia escapar. O Billy, que também é um ótimo técnico, porém dá umas vaciladas de vez em quando. Para mim, o principal destaque dessa zona de 6 primeiros é o Fulham, porque é um que se reestruturou muito bem. O destaque deles é o Ivan Cavaleiro, que joga muito bem, já foi comprado em definitivo. E o Preston é sim uma grande surpresa, mas eu acho que não vai aguentar pressão até o fim do campeonato e vai ser dessa vaga para algum time mais experiente. O Fulham realmente vem muito bem também, é um time muito renomado na Inglaterra. Outros destaques na parte de cima da tabela, temos o Millwall, um dos times considerados que iam brigar lá embaixo da tabela para não cair essa temporada, mas vem muito bem. Oitava colocação, apenas 2 pontos atrás do sexto colocado da zona de playoffs, que está na zona de playoffs. Assim como o Blackburn Rovers, um time que perdeu seu principal astro pela lesão, que foi o Bradley Beck, que está fora pelo resto da temporada, e está em 10º colocado também, a 3 pontos apenas do sexto colocado, e mesmo sem o principal destaque, vem muito bem. O que você tem a dizer sobre isso, Giuseppe? Bom, o Millwall é que nem o Caio Ribeiro diz do FIFA, o técnico tá tirando leite de pedra. Porque o Millwall, o time não é um dos mais badalados para brigar por playoffs, brigar pelo título, mas tá ali fazendo o seu trabalho de pulga atrás da orelha dos 6 primeiros, né? O ruim do Blackburn Rovers é você ficar dependendo de uma pessoa só. Então, quando você perde essa pessoa, o time às vezes pode acabar se desencontrando, mas tomara que não acabe se desencontrando e consiga reunir ainda mais forças para brigar por essas vaguinhas aí nos playoffs. Exatamente. Destaques negativos agora para a parte de baixo da tabela da Championship, nós temos o Stoke City, time tradicionalíssimo. A Inglaterra tem
19 derrotas. O Luton e o Barnsley têm mais derrotas que o Stoke. Outro time que desapontou muito é o Huddersfield, recém-rebaixado. Perdeu muito dos seus principais jogadores, conseguiu manter poucos. E também apostou em jovens jogadores, mas não deu certo. Assim como o Middlesbrough, que é um time treinado pelo Jonathan Woodgate, que está com a corda no pescoço já, e vem muito mal. Está apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Preocupa muito o torcedor do Boro, que há pouco tempo atrás estava até na Premier League. O que você dizer sobre isso, Bernardo? Antes de falar desse time da zona de quase rebaixamento, eu vou citar um outro time que você não citou, que é o Derby, que vem decepcionando muito, com bons jogadores jovens, uma boa base deixada pelo Lampard, e o Felipe Cocu parece que desmanchou tudo isso e quis fazer o dele e deu errado. Já o Stoke e o Boro, eu digo que eles estão propícios a cair, mais o Boro do que o Stoke. O Stoke ainda tem um bom treinador, jogadores razoáveis. Já o Boro não. O Boro jogadores de nível tipo Chu. É um time muito mal qualificado. É um time que tá indo muito mal nessa temporada. Mas eu acho que pior do que eles dois, só tá o Hull mesmo, que a água desandou e vai cair logo logo. Muito bem falado essa parte do Derby County, que o Lampard até deixou uma base boa, principalmente jovens jogadores, Jason Knight, Bird, muitos jogadores jovens, mas o time vem muito mal, muito sem consistência, o que numa competição com 46 jogos não tem como dar certo. Assim como o Hull City, né? É um time que é o famoso caso que o Giuseppe falou, sobre depender apenas de um jogador. Eles até estavam bem até que o Jared Bowen saiu. Agora ele saiu e o time desandou totalmente. E vai brigar para não cair com o Charlton mesmo. Acho que, para mim, o Barnsley, Luton e Charlton não são destaques tão negativos assim. Chegaram agora da League One e a diferença para a League One até a Championship é imensa. O Barnsley é o famoso ioiô toda temporada. O Luton é uma surpresa, porque há poucas temporadas estava até na League Two e agora vem brigando até para se manter na Championship, mas acho que não vai dar certo, ainda mais que perdeu seu treinador recentemente, né? Difícil a situação. Qual a sua opinião sobre isso, Giuseppe? O Charlton, eu esperava bem mais do Charlton. Quando eu olhava as primeiras rodadas, eu via o Charlton lá em cima, brigando pela primeira, segunda posições. Eu achei, vai brigar por ali, né? Acabou definhando e tá lá em 22º agora. É impensável isso. Já o Luton tá fazendo que nem o nosso amigo Master, né? Tá tentando fazer um rumo elite, só que agora tá brigando para tentar permanecer na segunda divisão. E ainda mais que agora, que nem você falou, perdeu o treinador, vai ficar muito mais difícil ainda para tentar encaixar alguma coisa nesse time do Luton. O Barnsley é sempre o bate-volta ali, né? Sempre sobe e cai. Junto com o Burton Albion ali, na terceirona também. Chegando agora na primeira divisão da Inglaterra, Premier League. O destaque principal da competição é o Liverpool. 27 vitórias, 29 jogos, muito bem na competição. É um time que muitos pensavam que era imbatível, até chegar o Watford e meter 3-0 neles, mas mesmo assim, não é difícil parar esse time do Liverpool. Título praticamente garantido, não precisa ganhar apenas 2, 3 jogos para garantir o troféu, que não vem para Anfield faz algum tempo. O que você tem a dizer sobre essa campanha incrível do Liverpool, Bernardo? Tá fazendo uma campanha de PlayStation, que o clube vem se estruturando, bateu na trave 2 vezes nos últimos 2, 3 anos. E será um título merecido, porque o time tem consistência, o time joga bem. Deu uma escapulida contra o Watford, contra o Bournemouth? Deu, mas é normal qualquer time oscilar. Mas Mané em boa fase, Salah e Firmino, esses três ninguém consegue parar.
Além disso, eles ainda têm Van Dijk, Alisson, é uma seleção praticamente o time do Liverpool. Agora, na segunda colocação, nós temos o Manchester City também. Não tem muito o que falar, o time do Pep Guardiola vem muito bem, sempre, toda temporada, brigando pelo título da Premier League. Mas um destaque para mim é o Leicester City, que se contratou muito bem, se reestruturou bem essa temporada, trouxe o treinador Brendan Rodgers, que vem fazendo um trabalho incrível no clube, brigando por vaga na Champions League, o que poucos achavam provável, mas vem muito bem. E outro time também, que teve uma reestruturação enorme, e ainda mais pela proibição de contratações, que terminou agora em janeiro, é o Chelsea, time agora treinado pelo ídolo Frank Lampard, mas vem muito bem, brigando por uma vaga em Champions League, com o Manchester United, que ganhou também uma vida, entre aspas, com a chegada do Bruno Fernandes. O que você tem a dizer sobre isso, Giuseppe? Bom, o Manchester City, com o elenco que tem, até que normal, até no máximo a segunda colocação é normal para o time do City, não tem muito o que dizer sobre eles, apesar de ter essa questão da do possível banimento da Champions League, né? Não tem muito o que falar sobre o Manchester City. O Leicester é um caso à parte porque trouxe o Brandon Rodgers, que está fazendo um trabalho muito bom. Conseguiu levantar a moral do time, que na temporada passada terminou acho que décimo primeiro, por aí, agora eu não me lembro. E agora colocou o time em outro patamar, assim, colocou entre os Big Six ali, né, que eles chamam. O Chelsea, então, teve essa questão da proibição de contratações, perdeu vários jogadores, conseguiu se reestruturar de um jeito bem sólido até para o time do Stamford Bridge. Já o Manchester United está lá ainda brigando por alguma coisa, que nem você falou, ganhou uma vida com a chegada do Bruno Fernandes. Ele no meio, ele arrumou a casa ali, né, no meio de campo dos Red Devils, que agora começaram a ter um futebol bem mais legal de ver, bem mais envolvente. Muito bem. Um dos maiores destaques, para mim, o maior destaque de toda a competição é os Blades, o Sheffield United, que vem fazendo uma campanha muito incrível. Time treinado pelo Chris Wilder, time muito bom, muito bem treinado, com poucas estrelas, que subiu da Championship e o time que ganhou a League One até uns anos atrás, e vem muito bem treinado pelo Chris Wilder. Os destaques negativos também é o Tottenham, que perdeu o Harry Kane por lesão, perdeu o Christian Eriksen para Inter de Milão, que ele queria sair do time, e teve a saída do Maurício Pochettino, que para mim foi uma decisão muito precipitada da diretoria do Tottenham. E vem fazendo uma campanha muito ruim, principalmente também na Champions League, né? O que você tem a dizer sobre isso, Bernardo? O Sheffield é aquela velha história. Não tem um grande jogador, mas tem elenco. Quando o elenco é unido, sai de baixo porque o time vai ganhar tudo. Não vai ser caso dessa temporada do Sheffield, não, mas daqui umas 2, 3 temporadas, com certeza ele estará brigando no top 3, mesmo sem investimento. Já o Tottenham, eu vou dizer que deu filosofia brasileira, né? Demitiu o treinador por resultado, trouxeram um treinador, na minha humilde opinião, ultrapassado e já velho, e as lesões atrapalharam. Parece que o departamento médico do Tottenham não é bom. E também outro destaque negativo que eu coloco é o Arsenal, que também fez a mesma coisa, a mesma filosofia de colocar o treinador no meio da temporada, só que eles estão tendo algum resultado, que eles estão quase conseguindo chegar perto do Manchester United. Para mim, são as duas grandes decepções da temporada. Muito bem, eles tiraram o Naimeri, mas para mim essa foi a decisão mais correta mesmo, que o Naimeri não é técnico para um time como o Arsenal, né? Um time com tanta história. Destaques negativos da competição, nós temos brigando para não cair o West Ham, time tradicionalíssimo,
que também trocou de treinador precipitadamente, não tão precipitadamente, mas contratou muito precipitado, trouxe o David Moyes, também técnico para mim ultrapassado, fazer uma péssima campanha, assim como o Bournemouth, que é um time que já tem o Ed Howe há cerca de 8 anos, 7, não tenho certeza, no comando no clube, mas essa temporada talvez seja o baque para o Ed Howe deixar o clube. Qual a sua opinião sobre esses dois times, Giuseppe? Bom, o West Ham ele tá batendo na tecla, né, mais uma vez para tentar cair de novo, né, porque tá pedindo para cair com não é tanto pelo elenco, e sim por resultados e pelo momento do time, né? Porque o West Ham geralmente é um time que investe pesado, investe muito na contratação de jogadores, mas nos últimos anos não vem dando resultado nenhum. E é isso, o West Ham essa é a realidade. Já o Bournemouth é um time ali que ainda não mostrou a que veio na Premier League. Apesar de ter já faz alguns anos o Ed Howe, né? Daqui a pouco ele vai ser considerado o Cláudio Tencati inglês, que tá lá faz quase 10 anos. Mas essa temporada realmente o time não tá se encaixando, apesar de ter o Callum Wilson lá na frente, é a referência do time, mas esse ano ele não tá se salvando. Outro destaque, não tão negativo, mas também não tão positivo, é o Newcastle, né, que agora vai ter vários investimentos da família real saudita. Vamos ver se isso vai dar resultado, né? Bom, o Newcastle até é um caso diferente, porque trouxe o Steve Bruce para treinar o time e está na 13ª posição. Eu acho que até pro trabalho que o Steve Bruce demonstra, normalmente seus clubes, eu acho que até é boa a campanha do clube. Eu fui olhar aqui, faz 8 anos que o Ed Howe está no clube no Bournemouth. Muito, muito tempo. Outro destaque negativo também é o Aston Villa, 19º colocado, brigando para não cair. Você chegou agora da time do tipo, claro, mas investimento que não faltou no clube. Contrataram para mais de 100 milhões de libras e o time não vem dando resultado, o que é triste, porque é um time tão tradicional da Inglaterra. O que você tem a dizer sobre isso, Bernardo? Vamos dizer que o Sheffield United e Aston Villa fizeram a troca de papéis, né? Era pro Aston Villa, na teoria, estar onde o Sheffield está. E o problema do Aston Villa, para mim, é o técnico. O técnico é muito ruim, muito, não digo ultrapassado, mas ele não tem o nível do Aston Villa para uma primeira divisão, entende? O Aston Villa contratou bem e mal. Depende muito do jogador. Para mim, para que contratar o Danny Drinkwater? Não deu certo no Burnley, foi e contratou. Já outro cara que a gente pode citar como uma contratação boa foi o Douglas Luiz, que vem mostrando resultado e jogando bem. Mas dá para perceber que depois da lesão do Wesley, o atacante brasileiro, o Aston Villa não conseguiu ser mais o mesmo. O Aston Villa deu uma de folha. Tá dando uma de folha nesta temporada. Pois é, o Aston Villa é um time que tem o Dean Smith como técnico, também não é um treinador a nível de Aston Villa, a nível de Premier League. Além da lesão do Wesley, como você comentou, o time perdeu o Tom Hito, goleiro contratado, experiente. Trouxe o Pepe Reina, mas não vem mostrando um bom trabalho. Há 37 anos, tá difícil a situação dos Villains. Agora vamos cada um dar o seu palpite sobre quem sobe e quem desce das 4 divisões, porque a National League foi encerrada. E eu começo com a League 2. Para mim, quem sobe direto vai ser o Crew, o Swindon e o Plymouth. Os três vão se manter lá no topo. 3 elencos muito bons. Vão se manter. Para mim, quem sobe pelos playoffs e até merece é o Cheltenham Town. Time muito jovem, treinado pelo Michael Duff. Para mim, quem desce como desce só um na League 2 por causa todo o rolo do Barry. Quem desce é o Steve Nage, não tem outro. Bernardo? Para mim, a minha opinião é quase idêntica à sua.
Para mim, os três que sobem são esses, porque são os times mais consistentes. Só que, para mim, quem sobe no playoff é o time tradicional do Northampton. Northampton tá merecendo pela campanha dessa temporada, que não é tão boa, mas pela atração merece. E para mim, o Steve Nash também cai. Giuseppe? Bom, na briga pelo título, o Crew tá galgando ali, mas eu ainda acho que leva esse título. Swindon fica em segundo. Eu acho que para essa temporada o Exeter tira essa vaga do Plymouth e sobe direto, né? Depois de tantos anos aí na League Two. Nos playoffs, eu acho que quem leva é o Northampton. Eu acho que consegue essa vaguinha última. E lá embaixo, eu acho que todos concordam que quem vai ser o rebaixado vai ser o Stevenage. Muito bem. Subindo um nível na League One. Para mim, quem sobe direto é o Coventry e o Rotherham. O Coventry, principalmente pela campanha que vem fazendo muito boa, e o Rotherham porque é um time tradicionalíssimo na Inglaterra. E também é o famoso bate e volta, né? Mas eu acho que para mim é o time que merece estar na Championship. E quem sobe pelos playoffs vai ser o Peterborough, que está numa ascensão muito grande, principalmente com o Ivan Toney, que tem 24 gols em 35 jogos, é um número muito absurdo e vem muito bem mesmo. Para mim quem é rebaixado vai ser o Bolton, Southend, que não é surpresa para ninguém. E eu acho que o Wimbledon vai cair, porque temporada passada o Wimbledon não caiu para a League Two por causa do seu saldo de gol. E o time não tem raça, não tem treinador, não tem nada. Então eu acho que o Tranmere merece ficar na League One em vez do Wimbledon. Bernardo, seus palpites. Para mim, quem sobe direto é o Coventry, isso já tá claro, vai ser o campeão. E para mim, o Oxford, mesmo com a equipe jovem, eles vão conseguir superar todos os desafios e vão conseguir a vaga direto. Para mim, também, quem sobe nos playoffs é o Peterborough, por tudo que você já falou. Para mim, quem cai é esse três Wimbledon, porque não tem raça nenhuma, é um time muito ruim. O Southend, que até tem raça, mas o elenco é muitíssimo limitado. E o Bolton, que vai se reestruturar, vai fazer um bate-volta, daqui a pouco volta para a Liga 1. Giuseppe. Eu acho que na briga pelo título, eu acho que o Rotherham ainda leva essa taça. O Coventry vai ficar com a segunda posição, na minha opinião. Eu acho que, apesar de vocês terem falado do Peterborough, se eles não conseguirem melhorar a defesa, ter uma consistência maior, eles podem acabar perdendo essa vaga nos playoffs. Eu creio que o Portsmouth dessa vez consegue subir de novo para a Championship. Lá embaixo, eu também concordo com vocês sobre o Wimbledon não ter raça nenhuma, não ter elenco capaz de jogar uma League One, que nas últimas temporadas sempre se salva por causa do saldo de gols e jogos dramáticos nas últimas rodadas. Eu acho que o Tranmere merece ficar na League One. Eu acho que o meu Southend vai acabar caindo, não tem muito o que fazer. E o Bolton vai ser o bate-volta que eu espero que realmente volte para League One na próxima temporada. Muito bem, hein? Sem clubismo. Na Championship, para mim é bem óbvio quem é que sobe direto, que é o Leeds United e West Bromwich, dois times que merecem subir. Nos playoffs, quem leva, eu acho que para mim é o Fulham, time experiente, muito experiente, e gosta desse tipo de competição, eu acho que leva e volta para a Premier League. E quem desce para a League One vai ser o Barnsley, o Luton e o Hull City, que o time tá merecendo esse rebaixamento. Bernardo? Para mim, quem sobe direto já tá claro que é os dois, o Leeds e o West Bromwich. Para mim, quem sobe nos playoffs, para surpresa de todo mundo, vai ser o Nottingham Forest. Ele tá quietinho. Ele vai acabar comendo essa vaguinha para a Premier League. Eles merecem pela tradição. Para mim, quem cai é esses três mesmos. O Hull, porque não tem um elenco qualificado. O Luton, porque já se esperava isso. E o Barnsley, que é o ioiô, né? Giuseppe?
Bom, concordo com vocês dois. Eu acho que Leeds e West Bromwich já sobem direto, mas eu ainda acho que vai se inverter. Eu acho que o West Bromwich leva o troféu. Na vaga, para a vaga do playoffs, eu acho que o Nottingham Forest leva, depois de tanto sofrimento, mais de 20 anos na segunda divisão, eu acho que essa temporada eles levam os playoffs. Já lá na parte de baixo, eu acho que o nosso ioiô, né, o Barnsley, realmente é o candidato a ser o lanterna. Luton vai acabar caindo, né, por vários motivos, né, não só questões dentro de campo, mas o fora de campo também, né. Eu acho que ainda o Wigan consegue cair também. O Hull City ainda tem uma garra, mas o Wigan, a consistência consegue ser pior. E eu acho que o Charlton se salva. Muito bem dita essa parte do Wigan, que é o time que tem a pior campanha fora de casa da competição. Vamos falar agora palpite sobre a Premier League. Para mim, quem vence é óbvio, Liverpool. Quem vai para a Champions League, dependendo do banimento ou não do Manchester City, mas acho que o time consegue se manter na segunda colocação. Leicester merece esse acesso para a Champions League. E para mim, o Manchester United vai pegar essa vaga do Chelsea. Para a Europa League, eu acho que o Chelsea vai ficar com a vaga. E para mim, quem é que desce para Championship vai ser o Norwich, vai fazer o bate-volta também, é um time que sempre faz. Aston Villa, eu acho que vai cair, pelo técnico que tem e pelo time que tem, vai ter que fazer uma reformulação muito grande e merece cair. Assim como o West Ham, que é um time que tem que fazer uma reformulação muito grande no clube para algo dar certo de novo. Bernardo? Para mim, quem é o campeão? Como acho que é um senso geral, o Liverpool vai ser o campeão da Premier League. Para mim, se não tiver o banimento, o City fica em segundo. Leicester e o chutar que o Sheffield chega em quarto lugar. Para mim, para quem vai para a Europa League é o Manchester United e o Chelsea fica sem vaga. Aí quem vai cair é o Bournemouth, porque tá muito tempo com o mesmo técnico e acabou que não deu liga essa temporada. O Aston Villa, porque investiu muito e o elenco não deu liga. E o Norwich, infelizmente, porque é um time que não não tem nível para a Premier League. Giuseppe. Eu acho que todos concordamos nesse quesito. Liverpool leva o caneco para casa. Se houver o banimento, o Leicester e Chelsea vão para a Champions League. No caso da Europa League, vai ficar meio parelho ali, mas eu acho que o Wolverhampton tira essa vaga do Manchester United. Por o Wolverhampton ter mais liga que os Red Devils, né? O Wolverhampton tem um time bem estruturado já faz algumas temporadas. O Manchester United sempre está se reformulando, sempre tentando coisas novas. E o Sheffield ele vai acabar ali chupando o dedo, já na briga pelo descenso, né? Para a Championship. O Norwich, eu acho que é o saco de pancadas ali na Premier League. O Aston Villa também não mostrou a que veio, apesar de ter chegado na final da Carabao Cup, não conseguiu fazer muito. Eu acho que, apesar da recuperação nessas últimas rodadas, eu acho que o Watford ainda acaba sendo rebaixado, e eu acho que o Bournemouth se salva nas últimas rodadas. Muito bem, pessoal. Encerramos por aqui, então. Obrigado pela participação de vocês dois. É isso aí. Obrigado pelo convite, Gabriel, e até a próxima, galera. Opa, obrigado pelo convite. Esperamos aí aparecer mais vezes aqui no podcast Futebol Inglês. Então tá, pessoal. Por enquanto é isso. Falou.